O nosso programa está de volta. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Tatiana Berta, que é psicóloga. Já estava batendo um papo aqui comigo, né, Tati? Prazer te receber aqui novamente, Obrigada minha querida. pelo convite, Obrigada por estar aqui. Olha, Tati, eu queria conversar com você sobre esse tema. Vou me casar em janeiro. Pretendo esperar um pouco para ter filhos, mas os casados falaram. Quando a gente estava comentando sobre esse tema, falaram, né? Não vou falar quem foi, porque as esposas podem estar assistindo. Mas comentaram. Você vai ver o que é isso. O casamento sobreviver após os filhos. É um problema mesmo, Tati? Depende de como você conduz, né? O problema é lidar com a expectativa que as pessoas geram em torno de nós, não é, Jaque? Que enquanto você está noiva é aquilo. E quando é a data do casamento... Aí depois casou, quando vem o primeiro filho? Quando vem o primeiro filho? Depois que vem o primeiro filho, quando vem o irmãozinho? Quer dizer, essa cobrança não acaba nunca. Então, se a pessoa não sabe administrar bem essa questão da pressão emocional, aí acaba, claro, tendo alguns prejuízos. Quem tem mais problemas? Quem administra pior a chegada dos filhos? O homem ou a mulher? Então, tudo depende, já que da estrutura deste casamento, em que contexto essas pessoas, esse casal está inserido, né? Porque naturalmente que durante a gravidez há um ritmo, né, uma dinâmica entre o casal que vai ser alterada após o nascimento dos filhos. Então, esse bebezinho, ele ainda está na barriga durante a gravidez, ele ainda não está chorando, ainda não está pedindo mamar, ainda não está com dorzinha de barriga, com cólica. A atenção então, ainda não está toda para ele. Fica muito assim, mais fácil, né, de idealizar muito a chegada do bebê. A mídia também, às vezes, nos vende muitos comerciais, muitas ideias românticas. Bebê fofinho, daquele bebê né? fofinho, daquela família feliz, com a musiquinha de bebê, Elvis para bebês, né? Cheguei a comprar quando estava grávida, achei que eu ouvi muito pouco, eu consegui ouvir o Elvis e os Beatles para bebês. Agora, a verdade, você está falando de situações, e eu tenho muitas amigas nessa faixa etária, né, que se casaram e estão tendo seus babies, e eu percebo alguns problemas e eu queria citar, eu queria que você explicasse para nós isso mesmo, assim, no meu senso comum. Eu percebo que as mulheres com bebê, elas que conseguem ficar, vamos pensar nesses 4, 6 meses em casa, independente de trabalharem ou não, elas têm essa licença para ficar com os filhos. Eu percebo uma cobrança da parte dos maridos, porque eles chegam, eles querem a casa limpa como antes, e o bebê cheiroso e perfumado, e querem dormir, porque eles estão cansados, chegaram do trabalho. A mulher cheirosa e perfumada, e querem a mulher, por que você não se cuida mais? Por que você não me dá atenção, você só está com essa criança? Eu percebo que isso acontece. É senso muito comum ou não acontece mesmo isso? Isso, e hoje já se fala na depressão pós-parto masculina, inclusive, né? Ah, para os homens também? Sim, para os homens também, porque a gente entende em termos comportamentais essa depressão como a perda do reforçamento no cotidiano do homem, né? Ou da mulher, claro, que a depressão pós-parto feminina, ela difere de um período pós-gestacional, logo que o bebê nasce, que a gente chama de tristeza materna. São aqueles primeiros dias, o primeiro mês, em que há realmente uma fase de adaptação, em que a mulher fica privada do sono por ficar muito preocupada com o bebê, que há uma fase de necessidade de reconhecimento deste novo corpo agora, que antes tinha o bebezinho, agora não tem mais. Então, todas essas transformações hormonais, biológicas, que acabam alterando no humor, né? Acabam alterando no comportamento de maneira geral. E o homem, claro, ele também sente, porque durante o período de gravidez, ele estava junto com a mulher e ele recebia a atenção que normalmente costumava ser, de maneira geral, dedicada a ele. Depois da chegada do bebê, pelo menos no primeiro, segundo mês em que a criança demanda muita atenção, muitos cuidados, o foco de atenção passa a ser o bebê. E para sempre essa atenção vai ser fracionada, nunca mais vai ser só para o marido, né? Nunca mais, a não ser quando essa criança cresça e se torne... Depois que casar... É para sempre. E ainda assim, se bobear, a mãe ainda vai estar preocupada. E prova disso é que algumas mães acabam levando até o bebê para o quarto do casal. E então, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Até que ponto esse bebê pode interferir no ritmo do casal? Porque uma coisa é pensar no primeiro e no segundo mês, que é difícil, principalmente as primeiras madrugadas, o bebê mama de 4 em 4 horas ou de 3 em 3 horas, parece que eles têm um despertador, as minhas amigas falam que eles acordam na hora certa. E aí, tudo bem, vamos supor que tá no quarto do casal, mas já passou esses 2 primeiros meses, já passaram os 3 primeiros meses, até que ponto é bom esse bebê ficar lá deitado no meio dos dois? Isso, a gente tem que prestar atenção nesse termômetro, né, já que qual é o termômetro? Como que está o entrosamento desta relação? Eu sempre digo assim, que o momento de buscar ajuda, né, fora do casamento aí,
com um profissional, por exemplo, ele se dá quando a gente percebe o sofrimento, né? Então, um sofrimento que não está conseguindo ser trabalhado somente pela comunicação, pela interação do casal, está gerando prejuízos. Às vezes essa mãe tem dificuldade para retomar o trabalho, às vezes esse pai começa a ter sentimentos de culpa e, consequentemente, comportamentos de esquiva, começa a arrumar atividades então para fazer fora, às vezes uma academia que antes não tinha, justamente pela dificuldade de se comunicar, de lidar com aquele contexto difícil em casa. Então é esse termômetrozinho que a gente precisa prestar atenção. Como que está a interação desse casal? Como que está a comunicação? Será que um está conseguindo comunicar ao outro o que está sentindo, o que está pensando, comunicar ao outro este sofrimento e ver juntos o que é possível fazer? Se não estiverem conseguindo, é recomendável o auxílio profissional. Procure uma ajuda, Exato, né? procure uma ajuda. Agora, mais uma dúvida, Tati. O corpo da mulher muda? Para a maioria das mulheres, algumas até voltam rapidamente ao corpo, mas para a maioria a gente sabe que não é verdade. O corpo não vai ficar do jeito que ela gostaria. Ela teve um bebê, ela engordou, talvez teve estrias, N situações aconteceram. E a mulher, ela é um trauma para a mulher. Eu acredito que para muitas delas, e eu percebo, é um trauma se olhar no espelho, não servir mais as mesmas roupas. Eu tenho amigas que falam que as roupas estão guardadas, tem dia que elas colocam só para sofrer, para ver que ainda não está servindo. Isso influencia no casamento? Como a mulher está se sentindo perante a isso? Certamente, não é, Jaque? Porque tem relação com a autoimagem que essa mulher faz. Então, quando a gente se sente bonita, provavelmente a gente vai ter comportamentos mais seguros que chamam, que despertam a atenção do outro para nós. Quando a gente não está se sentindo bonita, amada, interessante, o que acontece? Nós vamos começando a nos fechar numa conchinha e nos privar dessa relação com o outro. Então, a mãe acaba estabelecendo com o bebê ali uma relação de quase simbiose, vive pela criança e a criança por ela. Então, no decorrer do desenvolvimento dessa criança, muitas vezes a mãe fica privada de outras atividades, às vezes larga o trabalho, às vezes o casamento deixa de ser interessante. Aquela máxima que as pessoas às vezes acreditam que um filho segura o casamento, a gente sabe que é bem verdade que não, ao contrário. Pode, claro, fortalecer o casamento dependendo de como essa relação está configurada antes do bebê. É por isso que quando a gente pensa em ter filhos, é muito importante, Jaque, pensar na estrutura que podemos oferecer para essa criança. Senão pode ser um tiro na água, né? Senão é um tiro no pé. Agora, infelizmente eu estou caminhando para os minutos finais, mas eu preciso que você me esclareça o seguinte. Você falou sobre a ajuda. Muitos casais, talvez, principalmente os homens, eu percebo, tenham um pouco de resistência. Mas é importante falar, olha, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de alguém para nos orientar. Certamente, Jaque, que muitas vezes é difícil do pai ou da mãe que estão ali sob controle de emoção. O que é emoção? Muito cobrados pela visão cultural aí de que tem que ser um pai suficientemente bom, um provedor, que dê conta, né, dessa relação aí, ou uma mãe que consiga satisfazer todas as necessidades do bebê. Então, não conseguem, às vezes, parar para pensar, para ter uma noção do que está acontecendo. Mas o que a gente percebe? Que o primeiro sintoma acaba a comunicação neste casal. Esse é o primeiro sintoma que o casal tem que estar ligado para procurar uma ajuda? Tem que estar ligado. Se conseguem conversar, né? Se consegue administrar melhor a situação quando aquele companheiro está mais fragilizado. Se estiver difícil e alguém com certeza vai estar mais sobrecarregado aí, é um momento de procurar um auxílio profissional. Provavelmente a mulher, eu não queria falar nada, né? Mas provavelmente seremos nós. Eu sei que eu vou tomar uma bronca, mas eu preciso te fazer mais essa pergunta. A gente estava falando sobre o corpo. Por que eu insisto nessa questão? Porque eu percebo que esse é um dos principais problemas para o casal. A gente falou sobre a importância disso para a mulher, que às vezes o homem fala: amor, não tá assim, não é isso tudo que você está imaginando. Mas a pergunta que eu te faço agora é, para o homem, isso conta muito também? Isso pode atrapalhar um casamento? Claro, porque é uma mudança muito radical daquela estrutura que havia antes, daquela imagem que ele tinha antes, e a imagem está automaticamente emparelhada, associada com o comportamento que a mulher tinha antes, né? E daquela imagem que foi assumida após a chegada do bebê. Por isso, quando a gente fala na estrutura familiar, a preparação para essa chegada do bebê é essencial, porque se não houver essa preparação, a autoestima dessa mãe vai ser afetada, porque como ela vai se organizar para cuidar de si própria se ela estiver
cuidando da criança 24 horas sem poder ter o descanso. Então, o revezamento é importante, ou um apoio familiar, às vezes de parente, de cuidadores, de babá. Muitas mães não se permitem por causa dessa cobrança, essa regra interna, assim, de que eu tenho que ser boa, eu tenho que dar conta. Meu filho, eu preciso dar conta, meu filho. E aí não percebem que automaticamente vão se desgastando ao ponto de deixar até de fazer bem para a criança. Tati, faz um favor para mim, volta. Claro, para a gente continuar esse assunto, eu ainda tenho N perguntas para fazer. E eu tenho certeza que as nossas telespectadoras também queriam perguntar muito mais. Então, você volta ainda com esse assunto, por favor. Vamos marcar em breve. Quem quiser entrar em contato, olha, o telefone é o 0 operadora 11 98254 6237 e tem o site que é o www.tatianabertapsicóloga.com. Não precisa ficar sofrendo, tá, gente? Muitas vezes a gente quer resistir, mas procurar ajuda é fundamental, né, Tati? Isso obrigada, mesmo, viu? Obrigada Prazer a te receber aqui, muito obrigada. Uma ótima tarde. Antes de encerrar o nosso programa, que já praticamente chegou ao fim, eu quero deixar uma mensagem para você, que está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 16, e fala assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Vale a pena, lógico, depois você dar uma lida nesse contexto completo e entender o que a palavra de Deus quer dizer aqui. Mas aproveitando esse versículo, o que eu quero falar para você é a importância que nós devemos ter com o nosso interior. Será que nós estamos cuidando de nós mesmos? Será que nós estamos cuidando do nosso coração? Será que se olharmos para dentro de nós, para a nossa essência, ela é santa? Porque importa muito mais a gente ter esse caráter, a gente ter essa essência de santidade lá dentro do que um exterior muito bonito. Só para finalizar até o bate-papo que a gente teve aqui, se você se casa com alguém simplesmente por causa dessa beleza, a Bíblia fala que isso é passageiro, né? Mas o que está dentro, aí é eterno. Então, se você se casou com alguém porque você ama, pode ficar feio, pode passar o tempo, pode engordar, pode emagrecer, o casamento vai resistir a isso. Mas se o que te importava era só o exterior, é como uma casa edificada na areia. Vem a tempestade, ó, derruba. Mas a casa edificada na rocha é completamente diferente. Então, que o seu casamento e as suas relações com você, com os outros e com Deus possam ser edificadas na rocha, porque aí não tem tempestade que derrube. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo grande, foi um prazer ter você com a gente. Tchau! Você era minha estrela, naveguei no meu gigante espaço sideral. Não me queira mal, eu te quero bem. Quero sonhar acordado, quero ir mais além. Queria te raptar só pra te ter enfim. Sozinha aqui ao meu